Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos discutir uma passagem das Escrituras Sagradas. Quando o tema tem a ver com versículos ou capítulos da Bíblia, isso é muito interessante, porque nos ajuda a compreender o que a palavra de Deus realmente está ensinando. Afinal de contas, é ela que pauta a nossa vida, nossas decisões, nossas escolhas, nossas posturas, as nossas atitudes deveriam, pelo menos em tese, ser pautadas e dirigidas pela palavra de Deus, pelo menos para aqueles que entendem que o Senhor é seu Salvador, não é? Pois é, no Salmo 51, a palavra de Deus diz que Davi teria pedido ao Senhor para que não retirasse o Espírito Santo dele. Ele havia cometido desatinos muito grandes, que a palavra de Deus chama de pecado, né? Ele havia tomado a mulher de um dos seus mais leais companheiros de guerra e havia tramado de forma muito sórdida para que esse companheiro morresse, a fim de não ser descoberto o adultério e a gravidez, né, da esposa de Urias. Pois bem, o pecado foi denunciado pelo profeta, Davi se arrependeu e, como resultado desse arrependimento, ele produziu alguns textos, entre eles o Salmo 51 e o Salmo 32. E o Salmo 51 é a oração em que ele se desmancha, confessando seu pecado e reconhecendo-se arrependido, dizendo que de fato havia errado diante de Deus e rogando ao Senhor que não lhe tirasse o Espírito Santo e que lhe restituísse a alegria da salvação. A pergunta que se impõe é: já que esse texto está nas Sagradas Escrituras, podemos dizer que o Salmo 51 ensina a possibilidade de o Espírito Santo ser retirado da vida de um pecador? Em termos práticos, se eu começo a transgredir a lei de Deus de maneira bastante grave e cometendo pecados cada vez mais absurdos, cada vez maiores, embora seja salvo, convertido e até ministro do Evangelho, o Espírito Santo pode ser retirado da minha vida ou isso não acontece? O que Davi de fato está dizendo aí e o que a Bíblia está ensinando? É isso que nós vamos discutir a partir de agora. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, que tem presentes para você, portanto não deixe de participar votando na enquete, porque é dessa forma que você se qualifica para o sorteio de daqui a pouco, ao final dessa edição. Conosco hoje, para discutir esse assunto, volta ao programa o pastor Roberto. Ele é teólogo, debatedor e pastor ligado a duas denominações diferentes. Eu fiquei sabendo agora, ele vai explicar essa história. Paz e graça, pastor Cruvinel, seja bem-vindo. Paz e graça, reverendo Weber, é um prazer muito grande poder retornar ao seu programa. E esse tema é um tema que tem dividido a cristandade, não é? Um tema que orbita em torno da segurança dos salvos. E, lamentavelmente, o corpo de Cristo tem permitido celeumas, né, por conta das exacerbações teológicas. Eu vou fazer uma defesa com muito respeito ao meu colega, com companheiro, pastor que aqui está também, e em respeito aos seus telespectadores. É muito bom. E sou ligado a duas denominações. Na verdade, eu sou pastor da Assembleia de Deus, ligado à Comadesp. Meu abraço a todos os nossos pastores da nossa convenção, e também sou ligado à Igreja Brasil para Cristo de Arujá. Tem gente que não é bem-vindo na sua própria casa, eu sou bem-vindo em duas, me sinto privilegiado. A Assembleia de Deus que o irmão está mais assiduamente é a Pleroma, não é isso? Eu sou pastor da Assembleia de Deus Pleroma. Em Diadema? Né, São Bernardo do Campo. É São Bernardo? São Bernardo, porque é a divisa, não é? Ah, tá. Mas, na verdade, atualmente, eu estou dando o maior tempo lá em Arujá, cuidando do povo de Deus lá. Se alguém quiser me encontrar no domingo, onde é mais fácil? Me encontra em Arujá. Sabe o endereço lá? Isso, é Rua Guanabara, 155, Rua Guanabara 155, Jardim Planalto, Arujá. Igreja Brasil para Cristo. Um abraço ao nosso pastor lá, pastor
Roberto de Lucena, a pastora Bernadette, nosso povo ali. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Do irmão. Do outro lado, temos uma estreia. Hoje é a primeira vez que vem o reverendo Luiz Roberto Avelar, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Jundiaí. Paz e graça, reverendo Luiz Roberto, seja bem-vindo. Paz e graça, reverendo Weber, é de fato motivo de muita alegria e aceitar esse convite, duas grandes motivações. A primeira, eu me sentia com uma dívida de gratidão, porque há muitos anos tenho acompanhado esse programa e Deus tem abençoado a minha vida, tenho aprendido muito ao longo desses anos, através dos debatedores, creio que não vai ser diferente hoje, né? E um outro motivo é porque é um tema bastante importante. Eu penso que quando alguém não entende exatamente essa questão da salvação, quando não há uma segurança, e ele é um crente sincero, isso atrapalha a vida do crente. Ele, ao invés então dele viver buscando a santificação para a glória de Deus, tendo segurança no Senhor, ele acaba vivendo de uma outra forma ou buscando se esforçar por si mesmo e deixa de glorificar a Deus. Então, motivado a isso, já que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31 que tudo que nós devemos fazer deve ser para a glória de Deus, eu venho com essa expectativa também de que Deus seja glorificado, né, com a minha vinda aqui, com a participação juntamente com os irmãos, e que as pessoas que ouvirem que assistirem esse debate possam também ter segurança no Senhor e viver para a glória de Deus. Amém. Qual que é o endereço lá da igreja em Jundiaí? A Igreja Presbiteriana de Jundiaí fica na rua Vigário João José Rodrigues, número 504. É no centro de Jundiaí. É a igreja em frente ao Escadão, conhecida como igreja em frente ao Escadão também. Legal. Muito obrigado pela presença do irmão. A gente vai assistir agora a matéria que apresenta o tema, inclusive você vai ver o que Davi fala lá no Salmo, e voltaremos em seguida com a opinião dos nossos convidados. Vejam só. As consequências dos nossos pecados sempre nos assustam. Afinal de contas, sabemos que Deus é justo e que mesmo buscando santificação, nossa carne é fraca. E por motivos de acabamos por nos ver em caminhos que não agradam ao Senhor. Olhando para essa situação, que faz parte da vida da maioria dos cristãos, e lembrando do Salmo 51, onde Davi relata sua confissão e arrependimento, além de fazer um pedido que traz a essa questão um detalhe importantíssimo. Vamos ler esse versículo? Então abra aí a sua Bíblia no Salmo 51, versículo 11. Diz assim a Escritura Sagrada: Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Depois de ler esse versículo, podemos fazer a seguinte afirmação: esse salmo ensina que o Espírito Santo pode ser retirado de um salvo? Sim? Não? E aí, o que você, querido telespectador que nos acompanha, me diz? No Salmo 51, temos com certeza uma das declarações mais poderosas sobre as profundezas do pecado e do arrependimento. Temos aqui um lamento de Davi, mas ele revela aos cristãos a profundidade dos seus pecados e leva-os a se voltarem para Deus em arrependimento. Davi, após pecar, tinha entrado em uma profunda letargia espiritual, ou seja, tinha perdido a capacidade de reagir, estava apático, sem interesse pelas coisas de Deus. Porém, ao receber a repreensão de Natã, Davi desperta, levanta do buraco onde estava e busca a presença de Deus, confessando o seu pecado e buscando demonstrar todo o seu arrependimento. Davi ora por uma restauração divina. Ele estava ciente que ia ter sido excluído para sempre e privado de todos os dons do Espírito Santo. Ele então, no versículo 11, pede que Deus não retire o Espírito Santo de sua vida. Exatamente nesse ponto, temos algumas divisões na interpretação dessa ideia exposta por Davi. Existem aqueles que defendem que ao caírem em pecado, mesmo os salvos perdem o Espírito Santo e ficam alienados de Deus. Outros dizem que isso não acontece,
pois mesmo que o Espírito Santo fique obscurecido durante esse período de fraqueza espiritual, como a relatada por Davi, o Espírito Santo continua vivo e ativo em seus corações, mesmo durante esse intervalo, onde parecia extinto. Para finalizar, devemos levantar que outros estudiosos afirmam que nesse versículo em questão, Davi não estava falando do Espírito Santo que nele habitava, como salvo, mas da unção e dádiva que Deus tinha derramado sobre ele como rei de Israel. A preocupação de Davi era que não acontecesse com ele o mesmo que ocorreu com Saul. Por isso, ele pede que Deus não retire dele essa dádiva especial. 0800 294 5000 Fontale, muito mais vida e saúde para você. Muito bem, vamos começar agora finalmente o nosso debate a respeito do tema de hoje. O Salmo 51 ensina que o Espírito Santo pode ser retirado de um salvo? Ou nós queremos saber do reverendo Luiz Roberto Avelar, da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, que está estreando hoje no programa. O senhor vai estrear a resposta também. Vamos lá. Sim ou não? Éber, eu creio que não. Não pode, não ensina isso. E por que eu creio? Porque eu creio que nós não podemos olhar para esse assunto apenas observando esse texto. Nós viemos aqui para debater olhando para esse texto, mas nós precisamos considerar algumas coisas. Por exemplo, será que se eu fizer uma doutrina baseada em apenas um texto, ou olhando apenas para o Antigo Testamento, eu não estaria sendo desonesto com o princípio, por exemplo, de que a Bíblia interpreta toda a Bíblia? Então, esse princípio me leva a olhar para um determinado assunto, ou uma possibilidade como essa, de um crente perder o Espírito, que, ao meu ver, significaria, nesse caso, a perda da salvação. Deveríamos olhar num contexto geral das Escrituras. Então, ao observar de forma geral, nós vemos, por exemplo, que a revelação, sendo uma revelação progressiva, alguns assuntos que não estão tão claros assim no Antigo Testamento, no Novo Testamento eles ficam mais claros. Por exemplo, se fôssemos falar da Trindade, olhando apenas para o Testamento, fica bastante limitado nós observarmos e destacarmos, olha, de fato a Trindade é bíblica. Agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, já em João, capítulo 1, isso vai nos aclarando de tal forma que o Novo Testamento nos ajuda a interpretar o Antigo Testamento. E então até algumas inferências por causa do Novo Testamento. Então, eu creio que o texto não pode ensinar que o crente perde o Espírito Santo pelo ensino geral das Escrituras. Mas o senhor não mostrou ainda nada no Novo Testamento que contraria essa ideia. Pois não. O Novo Testamento vai nos deixar claro que a salvação, ela é uma obra de Deus, do início ao fim. Então, para nós entendermos a questão do Espírito Santo, alguém é batizado com o Espírito Santo ou recebe o Espírito Santo, ele recebe porque já tinha esse propósito, e Deus, então, na execução da salvação, aquele mesmo que escolheu, aquele mesmo que agora vai salvar, o que ele faz? Ele vai agora regenerar. Então, a regeneração é uma obra do Espírito Santo. Quando nós olhamos, por exemplo, no texto de Efésios, e eu quero ler aqui Efésios no capítulo 1, e depois eu quero ler outros textos também, mas nós já vemos aqui em Efésios, Deus, a palavra deixando clara sobre essa questão desta ordem, né? E no capítulo 1, ele vai dizer assim, a partir do verso 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, santos e irrepreensíveis. Deus escolhe para ser santo um povo ou uma pessoa
que vai fazer parte de um povo, para que ela seja santo e irrepreensível. Então, nós já vemos aqui a intenção do Senhor. E como uma pessoa vai ser santa e irrepreensível? Não há como alguém ter uma vida santa e irrepreensível sem o auxílio do Espírito Santo. Esse santo e irrepreensível não é que ele vai ter uma vida perfeita, não é que ele não vai pecar, mas aqui é justamente já a ideia da santificação. O crente, ele recebe o Espírito Santo para que ele possa cumprir com esse propósito, de viver agora de forma separada, de forma irrepreensível. E o apóstolo Paulo continua, ele diz assim, no verso de número 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, e nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Paulo já vai dizendo, nós temos, o crente em Cristo Jesus tem essa remissão. E isto é obra do Espírito. Reverendo, é o microfone dele que está falhando, né? Então tá. Já deu para entender a sua ideia? Vou passar a palavra para o pastor Cruvinel, depois a gente... Mas, ó, eu que sou presbiteriano, já vou apertar o irmão, imagina ele. Pois não. Pastor Cruvinel, sua resposta. Então, meus irmãos, eu não sou calvinista e também não sou arminiano. Eu não analiso a teologia pela linha de pensamento, mas sim pela fonte. Eu sou soberanista. Minha teologia é bíblica. Antes de entrar exatamente no texto... Os calvinistas e arminianos não serem bíblicos? Não, a questão não é a linha de pensamento. Então, porque o dogma, veja o pressuposto... Eu não sou calvinista nem arminiano, eu sou bíblico. Os grupos vão ficar contra você. Não tem problema, fica à vontade. A questão é se me der fundamentação bíblica e exegética, não tem problema nenhum. Eu estou sempre disposto a ser arguido. Sempre disposto a ser arguido. A questão, eu vou até fazer alguma análise do reverendo Luiz. Por exemplo, nós estamos tratando do Salmo 51. Ele já ampliou a visão, telespectador, para uma visão da análise da palavra prorizo no grego, que está em Efésios. Prorizo é predestinação. Na verdade, ali, no texto que ele leu, está no auristo, que é um tempo acabado. Não tem o que discutir. Predestinação não é presciência. Predestinação é predestinação como ela diz. Porém, essa não é a questão. A questão é... Ele até fez uma citação que para o arminianismo é uma inconsequência, para o arminianismo, que seria batizado no Espírito Santo, principalmente para o pentecostalismo clássico, da onde eu pertenço, é uma outra coisa. A palavra baptizo, que é um verbo, baptizomento, que é uma flexão verbal, ou baptismos, que é o substantivo, é uma outra questão. Ele está citando Efésios, capítulo 1, possivelmente ele iria citar o versículo 13, que fala da marca, do selo. Selo e batismo são coisas estanques para nós pentecostais clássicos. Voltando ao Salmo 51, e eu também vou ampliar, e eu acredito que o reverendo tem razão, quando você analisa teologicamente, você não pode tirar o texto fora do contexto, você tem que levar em consideração o contexto imediato, o contexto remoto e o cômputo teológico. O grande problema é que na maioria das vezes esse tal cômputo teológico é que complica. Por exemplo, herança calvinista, herança arminiana, herança liberal. Eu escrevi um estudo e vou disponibilizar para os irmãos em PDF, que eu uso. A maioria dos comentadores são calvinistas, inclusive o próprio Calvino comentando o Salmo 51, dando a entender que existe uma ação humana nessa questão da segurança da salvação. Eu não estou discutindo a predestinação. O vídeo que foi colocado aqui diz, será que Davi não estava preocupado, não retire de mim o teu espírito? Será que Davi não estava preocupado em defender diante de Deus uma posição de capacitação, de unção? Nós temos pelo menos 3 unções na Bíblia. Novo Testamento terapêutica, Antigo Testamento cosmética e capacitativa. São 3, a capacitativa é profeta, subprofeta, sacerdote e reis. Será que o que Davi estava defendendo ali não seria a capacitação do Espírito para governar? E eu vou contrapor a isso. Eu creio que a sua soberania, ele é o pantocrator, né? Apocalipse 1:8, todo-poderoso,
ele pode sim retirar. Essa é a defesa que eu vou fazer. E vou juntamente com o pastor, propor a exegese de alguns textos, culminando na tal da apostasia. O que o texto significa exatamente. Amém. Porque o calvinista diz assim, o camarada nunca foi salvo. O arminiano diz, ele é salvo, mas pode perder a salvação. No mínimo, a defesa é que Davi acreditava que o Espírito sairia. Então eu vou dar 2 textos aqui para o senhor telespectador, os servos de Deus que estão nos acompanhando hoje. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7. Não existe corrente teológica que vá contrariar um vaticínio de Deus. Deus vaticina sobre Davi que o reino não seria tirado dele. Eu posso ler, está aqui rapidamente, em segundos, capítulo 7, segundo Samuel, versículo 15. A minha benignidade não se apaga dele, como tirei de Saul, que tirei diante de ti. Então a questão não é do reino, não é do trono. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, inclusive, quando ele peca, e Natã o repreende, Natã o contrapõe, a palavra de Deus diz que ele se arrepende, diz que pecou, e Natã diz, o teu pecado foi perdoado. Então ele sabia, já quando escreve o Salmo 51, que a questão não era de reino. Então eu quero convidar o reverendo Luiz, e você, telespectador, a fazer comigo a exegese, embora hebraico não é muito minha praia, mas eu quero colocar algumas questões do hebraico, e eu trouxe aqui a Septuaginta, o texto aqui na Septuaginta, para que ninguém fale, não, o camarada teólogo está falando rápido demais, né? A Septuaginta mostrando que a questão é espiritual e não é alegórica na alegoria de Orígenes, não. Minha primeira colocação. Tá joia. Ok, voltamos com o programa Vejam Só, para aquele momento tão especial onde a gente conhece a nossa audiência, né? Você já sabe, estou falando do Vejam Só, assiste ao Vejam Só. Já fez sua foto? Está chegando o dia do sorteio, hein? Você vai perder esse bonde, vai perder essa boiada aí. Aqui a boiada é grande, hein? Vamos lá. Primeira foto de hoje vem lá do Pará, de Marituba. É o Antônio de França Pereira. Tá aí o Antônio. Né? Ah, olha só, legal, o Zeca, não vejam só que coisa, bacana, valeu, gostei, viu, Antônio? O Zeca mais ainda, muito original, valeu. De Saquarema, lá no Rio de Janeiro, Saquarema, se não me engano, é a praia dos surfistas, né? Temos aí o evangelista Valdinei Santos, né? Será que ele pratica surf? Ou evangelista surfista? Aí, Valdinei, que Deus te abençoe bastante. Um ósculo santo para você, viu? Ainda no Rio de Janeiro, mas agora em Búzios, outro lugar super chique, lá do Rio, né? O Jobson Rocha e a Isabel. Tá aí, ó, Jobson e Isabel assistindo ao programa juntos, né? Que Deus abençoe você, pessoal de Búzios. Agora a gente vai para Diadema, né? A terra do pastor Curvinel. Paulo Ferreira mora em Diadema, assistiu ao programa ontem, né? Essa fotografia é de ontem. Valeu, Paulo, Deus te abençoe, tá? Mato Grosso do Sul, em Corumbá, temos o Ramon Camargo. O homem é estudioso, tem uma biblioteca ali atrás, valeu. Parabéns, Ramon, Deus te abençoe, um ósculo santo para o povo aí do Mato Grosso do Sul, e especialmente ao povo de Corumbá. E em Caxias do Sul, mas lá no Rio Grande do Sul, né, o Tiago e o Jair. Deus abençoe vocês, 2 gerações assistindo juntas ao programa Vejam Só. Olha, na sexta-feira da semana que vem, dia 29, nós vamos fazer o sorteio. Todo mundo que mandou a foto, ou os que mandarem até lá, estarão concorrendo a um presente muito especial. Você manda a fotografia com a identificação de todos os que aparecem nela, cidade e estado, para o facebook.com/programa Vejam Só. O presente mais cobiçado é a estadia, né, de um final de semana lá em Monte Verde, no sul de Minas Gerais, na Pousada Estrela Alpina. Você está vendo as fotos aí da pousada, um lugar fantástico. Monte Verde é lindíssimo, tá? Nós vamos dar aí um fim de semana, a estadia lá na Estrela Alpina, com direito a um jantar romântico, preparado pelo pastor Marcelo, da Missão Horizontes.
Ele é um exímio cozinheiro. Eu só jantei lá na Estrela Alpina, mas que jantar inesquecível que o pastor Marcelo preparou, ele e a sua esposa. Foi muito. Então, tá aí. Aliás, eu lembro sempre, né? Você aí, membro de igreja, dá um fim de semana para o seu pastor aí no Monte Verde. Ele merece, né? E ele vai, além de passear e renovar a sua mente e tudo, ele vai conhecer de perto a Missão Horizontes, que tem um trabalho extraordinário, sobretudo com adolescentes, preparando-os para a obra missionária séria, seríssima, né? Tanto nacional quanto na Janela 1040. É um negócio fantástico, você precisa conhecer, todo pastor precisa conhecer o trabalho da Missão Horizontes, vai mudar a visão missionária que vocês têm aí. Agora tem outro presente também, né? Nós vamos sortear no mesmo dia a enciclopédia Estudos e Teologia, essa que você está vendo aí, né? Que foi organizada pelo pastor Jamierson Oliveira e que vem, numa linguagem para leigos, ela não é feita em teológica. Ela explica os termos teológicos, principalmente para aqueles irmãos, pastores, obreiros, evangelistas, que não tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade de teologia. Fizeram, às vezes, um instituto bíblico, às vezes por correspondência e tal, e ficam ouvindo o pastor Curvinel aqui, né? E ficam curiosos, mas do que ele está falando? A enciclopédia vai matar essa sua necessidade, tá bom? Mas é sexta-feira que vem, dia 29, você tem que postar logo essa fotografia. Já falamos da enquete? Não, né? Então tá, vamos para a enquete. E depois eu quero ouvir meus convidados aqui, que eu tenho que apertá-los aí, eles são muito tranquilos. A enquete está no vejamsó.com.br e a pergunta é: você crê que o Espírito Santo pode ser retirado de alguém? Primeira resposta: sim, e por isso devemos nos santificar. Pelo menos o sim é defendido pelo pastor Roberto Cruvinel, que está aqui. A resposta é não. O Espírito Santo jamais abandonaria um salvo. Essa resposta é endossada pelo reverendo Luiz Roberto Avelar, que também está aqui. E você, responde o quê? O brinde para quem votar na enquete? Eu não sei, claro. Essa é a minha resposta, eu não sei. Por isso mesmo eu chamei dois sábios, né? E eles vão responder. Quem responder a enquete está concorrendo a esse brinde aqui, extremamente cobiçado, o livro de Enoque Etíope, né? Essa edição é uma edição, como é que eu vou chamar? Crítica, né? Ela está com o aparato crítico em grego, é uma edição acadêmica, tá bom? Do livro de Enoque, aquele é um livro apócrifo, citado no livro de Judas, lá no Novo Testamento da Bíblia, e por aí vai. Esse é um brinde extraordinário, tem que deixar longe do pastor Cruvinel, que senão ele vai levar. Olha aqui a mão aqui já. Tá bom, mas então para você ter enquete para concorrer ao brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, que está esperando a sua matrícula, vai começar as aulas agora em agosto, se você não ligou ainda. Cadê o telefone da grade? Põe lá. Telefone da Academia Teológica da Graça de Deus. 0 operadora 11 3115 0819 3150819. Liga lá amanhã no horário comercial para você pegar o endereço da unidade mais próxima da sua casa, tá bom? Bom, falei demais, a minha voz acabou, vamos dar a palavra para os nossos convidados. O reverendo Luiz, o senhor continua insistindo de que o Espírito Santo não pode ser tirado de um salvo? Sim, continua. Em nenhuma circunstância? O Espírito Santo, a presença salvadora do Espírito Santo, não. Talvez o que a gente precise tratar no Salmo 51, que o pastor Roberto já mencionou, são as capacitações especiais do Espírito Santo para o rei, como para os juízes. Aí são coisas diferentes, como no caso de Saul. Saul, ele havia recebido uma capacitação, é o Espírito Santo capacitando para o reinado, mas ele acabou pecando contra Deus, foi contumaz. Na verdade, desculpa, a palavra não é capacitação, mas autoridade. Né? Autoridade para reinado, mas ele acabou pecando, não se arrependendo, diferente de Davi, e depois nós lemos que o Espírito Santo é retirado dele. Ou seja, essa autoridade, a unção do Espírito Santo. Agora, o que eu estou tratando aqui, reverendo Weber, não é a questão dessa capacitação
O objetivo do debate é o Espírito Santo que salva. Que salva, a pessoa isso. perde o Espírito Santo, perde a salvação. Perde a salvação. Isso não é possível? Não, por isso eu queria continuar na leitura de Efésios 1, é que eu não consegui chegar nos versículos 13 e 14, né? Terminar aqui. Então, Paulo diz a partir do verso 7, onde eu parei, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Nele, digo, no qual fomos feitos herança. Então, aqui o texto diz, Paulo diz que nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O pastor até Roberto mencionou isso, não há o que discutir, a ideia da predestinação, é Deus que escolhe, e o texto está dizendo que ele escolhe antes da fundação do mundo, e aqui ele está dizendo foi segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e aí vem o verso 12, a fim de sermos para a sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E eu quero destacar aqui, no verso 14, quando ele diz o qual, aliás, é o verso 14 mesmo, o qual é o penhor da nossa herança. O qual é o penhor da nossa herança. No verso 13, ele vai dizer que nós somos selados. No final do verso 13, ele usa essa expressão, nós fomos selados com o Espírito Santo. E no verso 14 diz que ele é o penhor da nossa herança. Qual é a ideia aqui? Se eu entendi o seu argumento, o texto está dizendo que Deus nos sela e coloca um penhor que só vai ser resgatado na volta de Jesus. Portanto, ele não pode ser retirado. Não pode ser retirado. Isso? A ideia aqui de selo, a palavra aqui selo, significa também consignar, guardar, a ideia de conhecer, reconhecer, indicando aqui o que? Autenticidade e confirmação. Tá, mas o selo pode ser retirado. Mas aqui a ideia de possessão. A ideia de possessão. Tá. Eu só queria que o senhor repetisse o último versículo, que eu tenho que inquirir o pastor Cruvinel. Como é que ele vai explicar isso daí? Com o penhor até... Isso. Até, diz ele, da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pastor Cruvinel, o texto que o senhor mesmo citou... Sim. Diz que que os salvos são selados até o resgate que vai acontecer só na eternidade. Então ninguém perde o Espírito Santo. O texto não diz isso. Primeiro, telespectadores, deixa eu só fazer uma colocação. Sim, senhor. Que quando me colocou como soberanista, é porque eu prefiro não me envolver nas mazelas entre calvinistas e arminianos. Faz muito bem. Porque hoje, inclusive, isso eu tenho deposto contra o reino. E a Bíblia é mais antiga do que Calvino e Armínio. E tem os calvinistas e arminianos da zoeira que só atrapalham. Só atrapalham. Tem santos calvinistas, santos arminianos, tem pessoas que não sabem nem o que é isso. Mas então eu sou soberanista porque avalio a teologia pela fonte, não pela linha de pensamento. Bom, vamos lá. No meu entendimento, parco entendimento, primeiro um selo, isso é um símbolo. A palavra está usando na questão metafórica, e um selo pode ser corrompido. Observe que o contexto em que isso foi usado, o selo inclusive não era como é usado hoje na filatelia. Filatelia é a coleção de selos. O selo era a marca de propriedade. Por exemplo, alguém ia ao porto, comprava uma partida de madeira, dava para que viessem buscá-los depois, como uma marca que se marca um boi. Mas aquilo também pode ser corrompido, porque veja, o texto que ele coloca, o versículo, eu queria voltar no Salmo 51, eu queria fazer exegese do Salmo 51 com você. Mas observe o versículo 13. Tendo nele também crido. Eu escrevi um estudo, e eu quero compartilhar com você, se você me pedir pelo WhatsApp, que eu coloco textos da Bíblia com comentários de irmãos calvinistas, meus irmãos calvinistas, inclusive que o texto diz, se é que você não creu em vão. Ué,
Se você creu em vão, existe a possibilidade de ter recebido. Eu não estou discutindo a predestinação. Predestinação é um outro debate. Eu já defendi aqui, inclusive de Judas ter sido predestinado, num programa aqui. Eu não vou discutir o que a Bíblia diz. Por isso que eu me procuro fazer uma teologia bíblica. A Bíblia diz isso. Porém, você não pode tirar o texto fora do contexto. E tem que colocar o cômputo geral da revelação bíblica, inclusive, como o pastor reverendo Luiz falou, as inferências bíblicas. Eu tenho uma série de textos aqui que falam sobre a necessidade de se perseverar na fé. Eu gostaria de compartilhar com você, o telespectador, uma série de textos, vários textos, inclusive Champlin, num desses textos em Hebreus, diz que arminianos e calvinistas, se honestos fossem na interpretação desse texto, eu sei que alguns companheiros têm dificuldade com Champlin, que eu também tenho algumas dificuldades, mas não está escrito, não precisa aprender grego ou hebraico para observar os textos que estão exatamente escritos. Simples assim. Quer dizer, como é que eu posso negligenciar uma tão grande salvação? Como é que eu posso apostatar da fé? Eu tenho textos, eu só posso cair de alguma coisa se estou nela. Eu só posso sair de algum lugar se estou nela. Se você tirar o texto fora do contexto, vai gerar pretexto. A própria analogia do selo de Efésios é uma analogia que você pode argumentar que o selo pode ser corrompido. E o que é que corrompe? Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Ezequiel 18,4, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha. E aí mostra a responsabilidade pessoal. A alma que pecar, esta morrerá. Então existem uma série de textos que demonstram, telespectador, a possibilidade de você cair da fé. Voltando para o Salmo 51, eu já demonstrei no segundo livro de Samuel, capítulo 7, que havia um vaticínio. Qual é o estudioso da Bíblia que vai dizer que aquilo que Deus disse não é o que ele disse? Ele disse que o reino não seria tirado de Davi. No capítulo 12, quando Davi peca e é confrontado com Natã não diz que o reino seria tirado dele, tampouco a capacitação, mas que seu filho morreria. Então deve ter uma outra explicação. Qual é a explicação? A leitura pura e simples em língua portuguesa do Salmo 51 nos dá um entendimento que a questão é metafísica, reverendo Luiz. Quer dizer, uma questão espiritual, não simplesmente de capacitação para governo, na minha modesta opinião. Como é que o senhor responde a isso, reverendo? Não, só para fechar o que eu havia começado, dizer aqui que a ideia de penhor e de selo é algo que pode dar interpretação que pode ser corrompido, nós não estamos, então, observando o contexto. Mais uma vez, o que Paulo está dizendo, Deus escolheu, é para louvor da sua graça, e o que Deus faz para manter aquilo? Ele sela e é um penhor, é um pagamento adiantado, né? Então não há como distorcer isso, é dizer que Deus, na sua soberania, ele pode ser traído, ele pode ser vencido, ele pode ter a sua vontade, que é soberana, desfeita. Ele escolhe, ele tem um propósito, ele sela com o Espírito é a garantia, o penhor é o pagamento, mas isso pode ser corrompido pelo próprio homem. Então isso é, de fato, não considerar o contexto. E eu quero, para poder chegar no Salmo 51, só ler também, como eu disse, toda a Escritura ela é importante, e é muito importante a gente destacar isso, para poder chegar no Salmo 51. Em Romanos 8, Paulo já começa iniciando: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É uma segurança. Mas, reverendo, Davi estava em Cristo Jesus? Uma coisa que nós precisamos... Como é que chama? Antepassado de Jesus. Eu estou deixando primeiro claro o porquê que nós cremos que o crente, porque quem está nos assistindo, a primeira coisa, ele não está pensando, será que o crente do Antigo Testamento perdeu? A preocupação, eu creio, de quem nos assiste, a primeira é, será que eu posso perder? Claro. Então, por isso que eu estou citando aqui, Romanos 8, né? Romanos 8, ele vai dizer assim no verso 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele vai dizer também, quem tem o Espírito tem a Cristo, quem não possui o Espírito não tem a Cristo. E outros tantos
outros versículos que nós poderíamos citar aqui em Romanos 8. Está bem claro que o salvo tem que ter o Espírito. Tem que ter o Espírito. Ok. Ninguém está discutindo isso. A pergunta é, o Espírito é permanente ou ele pode ser retirado? Essa é a questão. Agora, indo para o Salmo 51. Nós, às vezes, fazemos uma distinção entre o povo, e há uma distinção, mas fazemos uma distinção tão grande a ponto de pensar que aqueles nossos irmãos do Antigo Testamento, eles eram salvos de uma maneira diferente dos do Novo Testamento. Então, a ponto de eu dizer, olha, mas aqui está falando em Cristo, a salvação em Cristo. Davi não tem nada a ver com isso, Davi tem tudo a ver com isso. Porque a salvação nunca foi por outro meio, a não ser através da fé no Messias, no Cristo. No caso dos nossos irmãos do Antigo Testamento, era a fé no Cristo que viria. Nós estamos apenas em posições diferentes, no sentido de que eles estavam antes da vinda de Cristo e nós estamos após. Mas a salvação, isso precisa ficar muito claro, eu quero deixar claro isso para aqueles que nos assistem, a salvação nunca foi pela lei. Eu estou dizendo isso, o pastor Roberto já deve ter ouvido isso muitas vezes, irmãos nossos que têm esse entendimento. Não, no Antigo Testamento as pessoas eram salvas por conseguir cumprir a lei. Não, Moisés, os patriarcas não conseguiram, Moisés não conseguiu, o próprio Davi não conseguiu. Ninguém seria salvo mediante a lei. Então, como eles eram salvos? Através da fé em quem? Em Cristo. Mas no caso de Davi, no Salmo 51, quando ele fala, não me retires o Espírito Santo e restitui-me a alegria da sua salvação, ele não está falando que ele tinha caído da graça, que ele tinha perdido a salvação, tanto que ele perde a volta da alegria? Eu creio que não, e aqui eu discordo, eu quero mostrar por que eu discordo da visão, com todo respeito, da visão do pastor Roberto, porque se Davi de fato pensasse que ele houvesse perdido a salvação, se era essa preocupação de Davi, significa que ele estava pondo a sua confiança em quem? Nele. Quando nós lemos o Salmo 51, nós vemos que Davi, ele tem a sua confiança no Senhor. Aliás, Davi não escreve só o Salmo 51, mas ele escreve o Salmo 32, e quando nós olhamos o Salmo 32 também, que é a confissão de Davi, nós vemos que a confiança de Davi não está nele mesmo, a ponto dele dizer assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Veja, ele está dizendo a respeito, feliz aquele que é perdoado pelo Senhor. Então, quem é que perdoa? É o Senhor. Agora, quando nós voltamos para o Salmo 51, nós vemos que Davi, ele espera, sua confiança está de fato no Senhor, porque ele diz assim no verso de número 9, no verso de número 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi tinha absoluta convicção de que se não fosse pelo Senhor, ele não conseguiria viver da forma que é agradável ao Senhor. Ele entende que ele precisava do Senhor. Existe a cooperação. Calvino, citando o texto do Salmo 51, que aliás existem calvinistas que são mais calvinistas que o próprio Calvino. O Salmo 51, uma publicação do comentário de Salmo, ele dá esse entendimento também. Agora, eu não posso acreditar, aliás o reverendo tem razão, que os santos do Antigo Testamento eram salvos na perspectiva do Messias. Nós somos salvos na retrospectiva do Messias. Agora, a questão é, decisão, Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só invoca quem é convencido pelo Espírito Santo. Isso não é ponto pacífico. Porém, apostatar da fé, eu tenho aqui brincando pelo menos uns 10 textos. Esse vai ser exatamente o assunto do nosso próximo bloco. Se não se perde a salvação, como explicar os diversos apóstatas que inclusive foram companheiros sem malabarismo teológico, exatamente no que o texto diz. Tá. Bom, a gente volta já com o Vejam Só e com as perguntas que eu anotei aqui. Por exemplo, se o Espírito Santo pode ser retirado, pastor Cruvinel, Judas poderia ter se arrependido também. É para lá e para cá. Sem dúvida. O senhor falou que não, que Judas só predestinado. Sem dúvida. Eu defendi aqui, inclusive. Mas está errado. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência.
Daqui a pouco a gente vai ver as entrevistas que o nosso repórter fez lá no Reduto dos Evangélicos aqui em São Paulo sobre o tema de hoje. Antes, a gente quer ouvir aqui do pastor Roberto Cruvinel, que está apertando o reverendo Luiz Roberto, da Igreja Presbiteriana. O pastor Cruvinel é um teólogo, né? Erudito nas línguas originais e tal. E ele disse aqui a certa altura que o Espírito Santo pode sim ser retirado, ele vai mostrar os apóstatas e o reverendo Luiz Roberto vai dizer a versão de quem defende que o Espírito Santo não pode ser retirado, então como explicar os apóstatas. Tá bem, mas antes temos uma curiosidade. O senhor mesmo disse 2 vezes que já esteve aqui defendendo a questão da predestinação e tal, e citou o exemplo de Judas. Ora, se Deus salva alguém, elege alguém, né? Mas esse alguém tem a liberdade dada pelo próprio Deus, soberanamente, para desistir da fé, e por isso perde o Espírito Santo e perde a salvação, o caminho contrário também pode valer. Judas pode ter sido escolhido para ser o traidor, mas ele podia ter se arrependido e revertido a sua situação e ter sido salvo, ou não? Irmão Heber, a sua pergunta é a pergunta que, no meu entendimento, seria a minha conclusão, que eu ensino aos meus alunos e que eu falo aos meus alunos. Eu pergunto em que você acredita. Deus não diz tudo o que você quer saber, Deus diz tudo o que você precisa saber. Eu não posso negar a realidade da palavra predestinação na Bíblia. Não posso. Eu não posso chegar e dizer que predestinação é presciência, conhecimento antecipado, porque não é. Presciência, a essa hora tem um bocado de irmão meu, pentecostal, está falando pastor Cruvinel, são herege, mas não é, está na Bíblia. É a palavra, não posso dizer. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para os homens e seus filhos, e as encobertas são para Deus que o fez. Eu defendo, a Bíblia fala de predestinação, também defendo que a Bíblia mostra a possibilidade de o Espírito Santo sair da vida de alguém. Pastor, e aí? Não parece um contrassenso? Irmãos, na minha opinião, Deus permite essas fundamentações para nos levar à humildade e à subserviência ao Senhor. E Judas? E eu, como eu defendia, inclusive eu tenho isso escrito, ainda até hoje eu tenho esse estudo, quem quiser pode me pedir, sobre os textos mostraram Judas como um camarada predestinado. Mas ele não poderia ter se arrependido? Poderia eventualidade não é teologia, né? Eu não posso... Então, mas no caso dos que caem, também não é uma eventualidade? Mas aí é que está, eu não sei exatamente até onde a influência de Deus está nisso daí. Você está entendendo? Agora, a permissividade, a permissão de Deus é inegável. Deus é soberano, Ele tem controle de tudo. O dia que Deus perdeu o controle, nós vamos entrar no teísmo aberto, que é uma exacerbação do arminianismo. Tá, mas aí nesse ponto você está com o reverendo. Mas eu não vou discordar do reverendo Luiz simplesmente porque ele é calvinista, ou porque é um presbiteriano. Eu só vou discordar naquilo que eu entendo que a interpretação está equivocada. Como é que a gente explica os apóstatas da Bíblia, reverendo? O texto que o pastor Roberto citou foi Hebreus 2, qual versículo, pastor, o senhor citou? O Hebreus 2:3, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2. Um por um, né? Aqui diz, como escaparemos nós se negligenciamos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? Aqui é muito claro. Como que alguém se negligencia a salvação? Como a pessoa vai escapar? Quem negligencia a salvação não há o que... Mas a pergunta é, o texto, querido pastor, veja, a Bíblia não foi escrita para ímpios. Sim. A Bíblia foi escrita para o povo de Deus. Nós usamos a Bíblia para evangelizar ímpios. Alguns nem isso fazem, mas nós usamos a Bíblia para evangelizar as pessoas não crentes, que desconhecem a nossa fé. O texto está sendo escrito para o povo de Deus, esse texto é para o povo de Deus, só pressupõe que essas pessoas são salvas. Não existem pessoas, não existem aqueles apenas professos. Nesse caso, o meu entendimento... Mas isso não é uma conjectura, pastor? Não. Se é uma conjectura, não é doutrina. Não, porque toda a igreja, isso está na Bíblia, existe o joio, existe aqueles que professam, a ponto de Jesus dizer, nem todo que me diz Senhor, Senhor... em vão é uma palavra falada ao joio. É isso que está asseverando. Aqueles que são professos nominais, aqueles que estão ali, por exemplo, se foi citado Judas, ele nunca foi um regenerado.
Ele nunca foi um regenerado. Né? E daí... Fez sinais pelo poder de Deus sem regeneração. Fez sinais pelo poder de Deus sem regeneração. Foi usado como a mula. Como a mula. Como o próprio Saul, eu não vejo indícios de que Saul tenha sido regenerado. Ele tenta matar Davi a todo tempo, diferente de Davi. Nesse versículo 14, observe o versículo 14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo. Nós nos temos tornado, ao contexto imediato, participante de Cristo. Se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Quer dizer, fala de uma perseverança, o condicional. Então, condicional eu tenho que fazer alguma coisa. Por exemplo, eu santifico, não é porque eu sou para ser salvo. Eu santifico porque eu sou salvo. Exatamente. Santidade, Romanos, inclusive, capítulo 12, fala sobre isso. Santidade não é uma condição para a salvação. Vamos pegar uns exemplos práticos, assim, claros. Reverendo, por exemplo, quando... Eu não tenho aqui a Bíblia, mas o senhor vai lembrar. Lá nas epístolas pastorais, o Paulo se queixa de algumas pessoas que eram ex-companheiros dele, de ministério. Quer que eu tenha o texto? Tem aí? 1 Timóteo 1, 19 e 20. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Palavra pistes. E dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não blasfemarem. A questão é, essa fé é o que então? Semanticamente é o que? É a igreja? Emineu, Alexandre, depois ele fala de um outro que amou a Demas, tendo amado o presente século, e abandonou e tal. Então, esses desertores da fé, que eram companheiros do apóstolo Paulo, nunca tinham sido salvos? Eu creio que não, porque se houvesse regeneração, se houvesse o Espírito Santo, eles não teriam feito o que fizeram, porque é justamente o Espírito Santo que nos leva. Da fé, pastor? São pessoas que experimentaram em determinado grau situações como Judas experimentou, porque pelo que nós entendemos, Judas saíam de dois em dois, e o que eles faziam? Eles faziam tantos sinais. Né? São pessoas que estavam na igreja, nós temos isso acontecendo hoje. E isso que nos preocupa. Pessoas desviando, é isso que eu estou falando? Pessoas que estão na igreja. Caindo da fé? Não, caindo da fé não. Mas é o que está escrito no texto, naufragar da fé. Mas o que é esse naufragar na fé? São pessoas que não têm aquela crença que foi para a salvação, que é o Espírito, que é Deus que dá. Mas Paulo porque pela graça percebido isso, ele discipulou essas pessoas, quantas pessoas nós que convivem conosco e depois saem e não querem mais saber de nós, falam, puxa, mas eu achei que aquele fulano compartilhou. Isso. Pastor, com todo o respeito que o senhor me merece, isso não tem lógica. Porque veja em Hebreus capítulo 6, de 4 a 6, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, e aí já temos outro problema teológico, né? E provaram o dom celestial, e tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, aí, versículo 6, e caíram. Olha aí, está escrito. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia. O texto já dá uma dificuldade. A pessoa pode voltar? Então, é isso que essa é a outra questão. Eu vou apertar o senhor nisso, mas antes mas está vendo que cai. Eu quero ouvir o reverendo. E esse texto não está falando de pessoas que desistem da fé? Salvos que deixam de ser salvos? Não, eu não creio que esteja falando. Está dizendo de pessoas que experimentaram no convívio, que aparentemente, porque senão a Bíblia do joio e do trigo. São pessoas que estão ali, como no caso de Judas, que você olha e diz assim, olha, esse é crente. Tanto é que quando Jesus diz assim, muitos daqueles dias dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo. São pessoas que fizeram uma profissão de fé, mas nunca foram pessoas verdadeiramente regeneradas. E qual é o meu ponto? Porque alguém que foi regenerado, alguém que se torna uma nova criatura, alguém que tem o seu nome escrito no livro da vida, alguém que recebe o Espírito Santo, porque o que vai fazer a pessoa perseverar até o fim? Não é que ela é melhor que os outros, mas é justamente o próprio Espírito Santo. Ele não peca. Ele peca. No salário do pecado...
o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus O irmão vai é a vida defender que o eterna. salvo não peca. Não, porque aqui, não, eu estou fazendo, sabe o que acontece? Eu estou tentando entender a lógica, porque assim, olha, Sim. eu tenho a honestidade de dizer que predestinação é aquilo mesmo, não tem conversa. É predestinação, não pode ser mudada, a palavra está lá. Então, se a Bíblia diz, então os irmãos aceitam quando defende a predestinação, mas não aceita quando diz, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Não é porque você não algo acha que vai contrário. falta um pouquinho de... Então vamos fazer a pergunta-chave. sabe? Vamos fazer a pergunta-chave. Que é o que ele está querendo? Ele está querendo o seguinte. É o seguinte, até que ponto, reverendo, essa convicção de que todos esses textos falam de pessoas que apenas aparentavam ser salvas, mas de fato não eram, até que ponto essa conclusão emana dos textos ou emana da compreensão de um sistema teológico que diz que uma vez salvo, salvo para sempre? Não, é porque aqui nós teríamos que analisar texto por texto. E aí nós estamos fazendo isso. O que acontece, pastor Hélio, porque ele está sendo, seria contrário à própria, eu creio na predestinação. Eu estou dando um exemplo. A pessoa crê na predestinação, Deus ele escolhe, ele tem a vontade soberana, a Bíblia é muito clara no que Deus faz, aquele que ele escolhe, ele vai regenerar. E como é que é feita essa regeneração? Pelo Espírito Santo. Mas a pessoa não pode deixar... Vamos dar um exemplo claro. Sim. Exemplo claro. Brasil. Quem escolheu um determinado governante? O povo. Aí, em determinado momento, foi contra a lei estabelecida. Recebeu o impeachment. Ora, se a Bíblia mostra que pode haver impeachment do camarada, eu estou dando aqui um sentido, viu, telespectador, não estou querendo ser jocoso de forma alguma. Se a Bíblia mostra que pode, o camarada foi participante do Espírito, pode ser tirado. O que é então ser participante do Espírito? Essa que eu quero saber. Pastor, então só continuar no raciocínio. Então Deus ele escolhe, ele predestina isso, o senhor disse que crê. E o que ele faz? Ele usa o Espírito Santo, Jesus Cristo com sua obra, Jesus Cristo morre na cruz de forma eficaz para os eleitos. Isso não tem como a salvação... Graça irresistível. A graça irresistível. E aí qual é a função do Espírito Santo? E aqui o que eu defendo é que é a mesma função hoje como era nos dias de Davi. É a regeneração e a santificação. O que nós estamos dizendo aqui... Pelo falar de vocês, e não há como interpretar esse texto porque se choca completamente com isso, é que a pessoa ela tem o Espírito Santo que Deus já deu para que ela persevere até o final, e ela consegue, não que ela não vá pecar, mas ela consegue se apostatar, mesmo tendo o Espírito Santo. Ora, por que é que o crente, por que é que o eleito, por que é que o filho de Deus, como no caso de Davi, ele peca, mas ele se arrepende? É justamente a ação do Espírito Santo. Mas o senhor tem dificuldade da soberania de Deus. Soberania. Sim. De Deus em determinado momento na soberania dizer, eu determino que seja assim. Não, porque assim está escrito. Isso seria, pastor Roberto, isso seria Deus indo contra ele mesmo, se ele tem os seus baseado decretos em quê, eternos. pastor? Baseado em que texto? Bom, voltando, eu já citei Efésios 1, eu volto a Efésios 1. Nós vemos aqui, pastor, a sequência. Não tem nenhum versículo que fale que Deus garante a salvação eternamente. Não é mais isso, fácil a gente pegar aqueles que o Pai me dá, ninguém tira da minha mão. Tem muitos outros mais fácil pegar Romanos 8 e dizer assim, nada não separa, pelo amor de Deus. 9, por exemplo, Romanos 9 que diz assim, terei misericórdia de quem me aproveitou. Vamos questionar isso? Agora eu quero apertar Eu não vou questionar isso. Agora, que a pessoa pode ser eleito pelo Senhor e depois ele abrir mão da sua salvação, se a Bíblia diz que está aqui... Não, pastor. Seria uma incoerência, pastor Roberto. Vocês mesmo, o pastor Heber acabou de citar a palavra de Jesus. O pastor Heber acabou de citar a palavra de Jesus. Aquele que o Pai me deu, nenhum lançarei fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas ele não pode ir sozinho? Quem? O texto. A questão ele pode ir. Ok. Então a pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte: esse bendito texto de Hebreus aí. Não, eu sei que ele invocou o texto, não vem lá. Ele invocou o texto, então agora tem que explicar. Tá, vamos imaginar que o texto esteja dizendo o que o reverendo disse que não diz, né? Mas que a pessoa era salva, desistiu da salvação. Desistiu. Depois de ter provado um monte de coisa. Esse texto aí
né, é pesado. É gente, não é quem ouviu o evangelho, não, é quem se envolveu com o evangelho e tal, desiste. O texto está dizendo que ela não pode mais se arrepender. Voltar. Perdeu a salvação, está perdido para Blasfêmia sempre. contra o Espírito Santo. Então, eu achei até interessante o comentário de Champlin nesse texto, nesse estudo que quem pediu eu mando. Ele diz o seguinte, o que é impossível? A restauração do apóstata. O camarada deliberadamente nega Cristo. Se você resiste a Deus... Não está escrito isso, e caíram. Só isso. Então, a interpretação, eu estou dando a interpretação do Champlin. Então, eu quero a sua. Tá? Eu vou dizer para o irmão, e eu não tenho todas as respostas. Eu leio o que está escrito. Caíram, me dá entendimento que é realmente uma questão deliberada. Ah, tá. Porque a pessoa não quer saber de Vamos Cristo, explicar, pronto, acabou. o senhor sabe melhor do que eu. Vamos explicar, porque é o seguinte, existe pelo menos uma, eu só conheço uma, denominação que diz isso, né? Que se a pessoa cair, por exemplo, em pecado de adultério, nunca não mais. Tem mais. E confronta a 1 de João 1,7. E é isso que o texto está dizendo, pastor? Não é isso. Porque 1 de João 1,7 diz assim, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Na luz. 1 de João 5 diz que quem é de Deus não vive na prática do pecado. Qual é o pecado que não tem, que é complicado, é a rebelião, não é o adultério. A Bíblia não diz isso, porque a rebelião é o enfrentamento contra a ação do Espírito Santo. Isso diz um soberanista, porque um calvinista diria que é impossível resistir à ação do Espírito Santo. Tá bom. Tá bom. E aí, reverendo, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu quero voltar para o texto citado em Hebreus, mais uma vez. Aquela epístola, ela foi escrita, né, para aqueles que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo. No meio deles, haviam pessoas que eram apenas professos nominais. E voltar para a questão da própria lógica. Não é que eu não creia que Deus, na sua soberania, assim, não, agora é diferente, é porque isso iria contra os próprios propósitos de Deus, pastor. O senhor crê no arrebatamento da igreja? Não estou perguntando se é mídia, tem coisa mais ilógica do que essa? Esses dias eu tenho um debate sobre os Illuminati. Amado, eu creio no arrebatamento, é mais insólito ainda. Então, se Deus diz, está falado. Se a Bíblia diz que o cidadão era participante do Espírito Santo e caiu, eu, respeitosamente, pastor, não vejo fundamentação bíblica. Mas e quantos outros versículos que vão falar sobre a segurança do crente? Quantos tantos outros versículos? O pastor Heber falou alguns aqui, falou... Tem uma pergunta para vocês aqui. Sim. Que eu também não sei responder. Paulo não diz de onde ele é. Gostaria de saber dos convidados, quando é que o Espírito Santo passa a habitar o corpo do ser humano? As crianças são habitadas pelo Espírito Santo? Pergunta pertinente. Vamos lá. Romanos 3 diz, e todos pecaram, os que estão na glória de Deus. O verbo está na voz ativa. Então, alguns irmãos vão defender a questão dos pactos, outros são dispensacionalistas. Eu não posso crer, e diferentemente da visão calvinista, eu não posso acreditar que uma criança possa sofrer a ação do pecado, porque é o pecado que condena. Romanos 6:23, não posso acreditar, não acredito nisso. O Espírito Santo passa a habitar na vida de alguém, e o pastor já leu Efésios 1:13, a partir do momento que ele entrega a sua vida a Jesus. Atos 2:21, Romanos 10:9 e 10, se converte, a palavra metanoia, né, que é a mudança radical de pensamento. Quem opera isso? Quem opera isso é o Espírito Santo. Agora, é muito interessante o que o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, que eu tenho um amor e apreço grande, servo de Deus, ele disse o seguinte: quando você vai para a porta da salvação, ele disse, parafraseando esse irmão, ele disse, você vê a placa, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quando você passa pela porta e olha para trás, diz, você lê, eu vos escolhi. Então eu vejo, irmãos, essas duas vertentes, muitas vezes que nos deixam entrincheirados, nos separam, no fim afunila. Porque Spurgeon dizia assim, se você não santifica a sua vida, coloque em dúvida a sua eleição. O Arminiano diz, se você não santifica a vida, perde a salvação. Reverendo,
Quando é que as crianças são habitadas pelo Espírito Santo? Eu creio, pastor Heber, que as crianças, Deus já tem os seus escolhidos. Até quando perguntam assim, quando uma criança, quando ela morre, o que acontece? Se ela for um escolhido de Deus, ela vai ser salva. A questão da habitação do Espírito Santo, eu ainda para mim, ainda não estudei sobre isso. O que eu sei é o seguinte, quando a pessoa crê, a Bíblia diz que a pessoa crê e ela tem o Espírito Santo. Mas eu creio que Deus, na sua soberania, na salvação, Ele pode salvar crianças que não têm a capacidade para crer. Agora, que exato momento Deus dá o Espírito Santo, eu não tenho essa resposta. Olha como isso é perigoso, hein? Mas infelizmente nós não temos tempo para explorar isso. A gente pode fazer um tema sobre isso. Eu queria saber do pastor Cruvinel o material... Sim, eu trouxe um livro de presente, A Vida da Igreja, do reverendo eu já entreguei, A Vida da Igreja, e um curso de capacitação ministerial, e te dá um esboço ao senhor e ao reverendo, Salmo 51, será que ele ensina que o Espírito Santo pode ser retirado? Eu digo que não. Então eu vou dar ao irmão. Quem quiser posso dar o meu WhatsApp aqui? Pode. Ou o meu Facebook é Pastor Roberto Cruvinel. O WhatsApp é 11 967665787. Repete. Se você quiser conversar teologia comigo tranquilamente, tudo bem. Mas afronta eu bloqueio. 11 967665787. 11 967665787. Eu pedindo através do e-mail e do nosso Facebook, Pastor Roberto Cruvinel, depois vou entregar para o senhor. Okay, obrigado. No site do programa, lá no vejamsó.com.br, você tem na aba Convidados, você tem o acesso ao contato do pastor Cruvinel, né, e também ao contato do reverendo. Sim. Simplesmente você acessa o vejamsó.com.br, na aba Convidados, você clica ali e você tem o contato deles. Aí você pode pedir o material do pastor Cruvinel, pode convidar os irmãos para palestra. O pastor Cruvinel faz bastante palestra, né? Bastante. Dá bastante curso e tal. Então, é a maneira como nós temos para agradecer, fora o cachê que a gente dá para os nossos convidados, né, que eles não precisam trabalhar para o resto da vida e da eternidade, está tudo garantido, né, pastor? Obrigado pela presença dos irmãos, Deus abençoe vocês. Vamos ver quem é que vai ganhar o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus. Foi a Cristiane Gonçalves, lá de Jundiaí. É a mulher mais bonita que existe. Por quê? É a minha esposa. Aí sim. Não, peraí. Isso foi... Não, sério? É. A esposa do senhor ganhou o presente. Que bom. Que bom. Vai ser predestinado assim lá adiante. Predestinado. Poxa vida, meu. Tá doido. Nunca aconteceu isso aqui na história do programa. Ai. Bom, estou acreditando que foi tudo, né? Tá bom, tá legal. Então vamos lá. Para você. Cadê o livro? Entrega lá já para o reverendo, né, o Vinícius? Já vai levar o... Não estava predestinado nessa. Demais, hein? Me dei mal. A gente se encontra no próximo Vejam Só. Vamos lá.